Queridos, vamos então para a nossa última aulinha da semana, tá? Hora de resolver problemas, página 114, 115, 116 e 117, tá bom? Então, peguem a apostila de vocês, peguem o caderno também de matemática, que vocês precisarão fazer algumas anotações no caderno hoje, tá? E, pessoal, outra coisa, peço que vocês estejam realizando essas atividades antes da aula online de sexta-feira, porque na aula online eu vou fazer a correção dessas atividades, tá? Então, é importante que elas estejam todas prontas para a gente poder fazer a correção, tirar dúvida com mais facilidade, tá? Se vocês só assistirem o vídeo e não realizarem as atividades, na hora que chegar na aula online, não vai ter o que corrigir, tá? Então, peço para vocês terminem de assistir o vídeo com as explicações e já façam as atividades que eu peço para chegar na aula online e a gente fazer a correção bonitinho, tá? Então, vamos lá. Ó, primeiro a gente vai começar com algumas informações que eu preciso dar para vocês conseguirem fazer essas atividades, tá? Eu vou pedir, meus queridos, para vocês anotarem isso no caderno, tá? Não precisa ser tudo, pode ser o que eu falar aqui que vai ser mais importante, tá bom? Então, olha só. A gente vai relembrar um pouquinho sobre os polígonos, tá? A gente já viu um pouquinho sobre os polígonos em alguns conteúdos desse ano, e também nós vimos o poliedro. Então, tome cuidado para não confundirem poliedro com polígonos, tá? A gente já estudou lá os poliedros de Platão, tal, e a gente viu que esses poliedros eram formados por polígonos, tá? Então, agora a gente vai ver a definição de polígono, olha só. A palavra polígono é oriunda do grego e significa muitos ângulos, tá? Ângulos é aquela partezinha de dentro do polígono. Então, olha só, polígonos, a palavra poli significa muitos, mas o gono significa ângulos, por isso que ela tem o significado de muitos ângulos, tá? Os polígonos são limitados por uma linha poligonal fechada. Linha poligonal é uma linha formada apenas por segmentos de reta. Os polígonos são necessariamente figuras fechadas. Os números de lados de um polígono coincidem com o seu número de ângulos. Observe. Então, pessoal, o que falou aí, tá? Primeiro, o significado da palavra polígono e depois o que o polígono é, né? O polígono, ele é formado por linhas e e essas linhas são fechadas, tá? Eu não posso simplesmente colocar linhas lá e não fechar o meu desenho. Observe aqui alguns exemplos de algumas figuras que vocês já conhecem, tá? Que a gente já viu lá no poliedro, né? Sobre a formação dos poliedros, eram com algumas dessas figuras, tá bom? Então, o que é importante aqui? O significado da palavra, que vocês podem estar anotando no caderno de vocês, e o que é o polígono? O polígono é uma figura formada por linhas fechadas, tá? Só isso, bem simplesinho, e vocês podem anotar isso no caderno. Se quiser também fazer alguns desenhos que eu coloquei aqui no vídeo, para vocês terem como exemplos, também é legal. Só não se esqueçam de fazer com régua, pelo amor de Deus, façam os desenhos bonitinhos aí com régua para ficar bem retinho, tá? Aí, pessoal, outra coisa que está falando aí também é o nome desses polígonos, tá? O nome coincide com o número de ângulos e número de lados, tá? É o que a gente vai ver aqui agora, ó. Os polígonos classificam-se em função de seu número de lados. Abaixo estão os principais polígonos. Então, eu também preciso que vocês estejam anotando isso no caderno, tá? Eu acho que não tem necessidade de fazer o desenho, mas o nome e o número de lados, isso é importante vocês estarem anotando para vocês guardarem na cabecinha o nome deles, que é muito importante, tá? Então, olha só. O triângulo, né, que é muito conhecido já por vocês, é essa figura aqui. E quantos lados o triângulo possui? Ele possui 3 lados, tá? Então, é importante anotar no caderno.
Depois, quadrilátero. Quadrilátero, ó, aqui ele deu o exemplo do quadrado. Mas a gente sabe que existem algumas outras figuras que possuem 4 lados, né? O retângulo e tal. E aqui, ó, número de lados, 4. O pentágono. O pentágono, ele possui 5 lados. O hexágono, 6 lados. O heptágono, 7 lados. O octógono, 8 lados. E o decágono, 10 lados, tá? Eu vou pedir para vocês estarem anotando esses no caderno, mas, pessoal, também existem alguns outros, tá? Tem o polígono de 11 lados, 15 lados, 20 lados, mas não vem ao caso. Esses aqui, por enquanto, só para a gente já ter uma base, para a gente poder fazer as nossas atividades, já é o suficiente, tá? Então, anotem no caderninho de vocês, e depois vocês podem estar olhando no caderno para poder fazer as atividades que vai facilitar muito mais, tá bom? Pessoal, então vamos às atividades agora, tá? Então, nas páginas 114 e 115, começa assim, ó, hora de resolver problemas número 1. Matheus e Dani tiveram um novo desafio na oficina Arte e Matemática. Em uma gincana, eles deviam, com outras crianças, adivinhar o nome do pintor de cada uma das obras que o professor mostrava. Ao acertar, cada participante recebia um cartão colorido. Em seguida, para vencerem realmente o desafio, deviam formar a maior área com os cartões recebidos, observando a regra, tá? Então, o que era permitido? Cada cartão deve tocar o outro em apenas um ponto e negado que uma aresta de um quadrado deve tocar totalmente uma aresta do quadrado adjacente. Então, adjacente é do lado, tá? Então, quando tá um do lado do outro é negado. Quando tá pontinha com pontinha, ó, esse aqui é permitido, tá? Continuando, ó. Vinícius, Maria e Yara também participaram da competição. Ganharam 4 cartões e demarcaram as áreas abaixo. Assinale o quadro com o nome do aluno que ganhou a gincana e justifique sua resposta, tá? Então, pessoal, ó, esses 5 cartões aqui, eles são permitidos, né? Como nós já vimos a regra aqui do lado. Para vocês depois responderem a próxima perguntinha, que vai estar lá na página 115, eu já vou adiantar para vocês o que vocês vão precisar fazer. Vocês vão precisar calcular a área de todos eles, tá? Lembrando que a área, vocês podem estar olhando lá no glossário, que foi da nossa aula dessa semana, que a Pro explicou, que é como a gente encontra a área de uma figura. A gente multiplica o número de linhas pelo número de colunas, tá? Então, aí no cantinho, ó, vocês podem estar realizando os cálculos para poder responder o que está lá na página 115, que é, escreva aqui por que escolheu esse aluno, tá? Então, um desses aqui vai ter ganhado. Como vocês vão descobrir quem ganhou? Realizando o cálculo da área. E depois, lá na página 115, tem um espacinho para vocês escreverem por que escolheu esse aluno, tá? E é um aluno só. Desses 5 alunos, um só vai ganhar. Realizando o cálculo da área, vocês vão descobrir quem foi que ganhou, tá bom? Façam os cálculos necessários e anotem aí a resposta porque você escolheu esse aluno, ok? Ainda na página 115, agora tem a atividade número 2 que diz assim. Nos quadriculados abaixo, trace os seguintes polígonos. Não se esqueça de utilizar a régua, tá? Então, pessoal, ó, eu quero ver depois na aula online esses desenhos bonitinhos com régua, tá bom? Na letra A, tá pedindo para vocês desenharem um quadrado medindo 5 centímetros de lado. Então, se vocês não têm a régua, fica difícil, tá? Então, um quadrado, né? Todo mundo sabe qual que é o quadrado. O quadrado, ele possui 4 lados iguais. Então, vocês vão desenhar o quadrado aí bonitinho para mim. Só que cada lado precisa estar medindo 5 centímetros, tá bom? Agora, na letra B, tá pedindo um retângulo
medindo 3 centímetros de altura em pé, tá? Por 6 centímetros de comprimento. Comprimento é na horizontal, tá bom? Então, ó, 3 centímetros de altura, 6 centímetros de comprimento, tá bom? Desenha lá o retângulo também você já sabe como que ele é, tá certo? Agora, na página 116 tem a continuação, tá bom? Na letra C tá assim, ó, um polígono com 5 lados. Então, vocês vão desenhar um polígono, qualquer polígono, tá? Só que esse polígono precisa ter 5 lados. Desenhou aí na malha quadriculada, bonitinho, tá? Segue certinho lá as linhas, tá? Para facilitar. Aí, pessoal, a professora tá falando assim, ó. Pensando na quantidade de lados, escreva o nome desse polígono. Então, aqui embaixo, depois que vocês desenharem, vocês vão colocar o nome desse polígono. Lembrando, ó, que a Pro já falou. Como que a gente dá nome ao polígono? De acordo com o número de lados. Então, esse polígono tem 5 lados, como será que ele vai chamar? Tá? Escreve o nominho aqui, tá bom? Agora, na letra D, tá falando assim, finalmente, desenhe um polígono formado por 6 lados. Então, aqui na malha quadriculada, utilizando a régua também, vocês vão desenhar uma figura que possui 6 lados. Depois a professora tá falando de novo, ó. Você sabe qual é o nome dessa figura? Pesquise-o e escreva abaixo. Então, aquela explicação que eu dei para vocês no começo do vídeo, para vocês estarem anotando o nome, o número de lados no caderno, vai facilitar para vocês fazerem essas atividades, tá certo? Pessoal, e para concluir, na página 117, está pedindo registre o nome dos polígonos formados por 4, 5 e 6 lados. Então, aqui no espacinho na apostila de vocês, vocês vão escrever o nome desses 3 polígonos. Como que chama o polígono que é formado por 4 lados? E por 5 lados? E por 6 lados, tá? Então, é só fazer as anotações aí na apostilinha de vocês. Pessoal, então é isso, tá? As correções, como eu já falei para vocês, é na aula online de sexta-feira, dia 19 de junho. Então, realizem essas atividades antes da aula online. Combinado? Pode ser? Posso contar com vocês para poder dar tudo certinho aí na nossa aula online, a gente poder estar fazendo as correções e também tirando dúvidas, tá bom? Então é isso, pessoal. Até a aula online.